Imagine a poeira fina do deserto sendo levantada pelo vento, o sol ardente refletindo nas tendas, e milhares de pessoas acâmpadas, cada uma com sua história, suas necessidades, suas reclamações e seus conflitos. É nesse cenário que Moisés, líder de um povo recém-liberto, caminha de tenda em tenda, ouvindo casos, resolvendo disputas, aconselhando famílias e julgando questões sérias. Mas, naquele dia, algo diferente estava para acontecer. Ao longe, uma pequena comitiva se aproxima. Moisés reconhece a figura. É Jetro, seu sogro, também chamado de Reuel, vindo de Midian. E ele não está sozinho ao lado dele, Zipora, a esposa de Moisés, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. O reencontro é caloroso, marcado por abraços e sorrisos. Mas o motivo da visita não era apenas familiar. Jetro havia ouvido falar das grandiosas obras de Deus, como o Senhor humilhou Faraó, abriu o Mar Vermelho e conduziu Israel pelo deserto. Naquela noite, ao redor de uma fogueira, Moisés conta tudo em detalhes: a opressão no Egito, as pragas, a fuga milagrosa, a provisão de maná e água, e as vitórias contra os inimigos. Jetro ouve atentamente e, tomado por admiração, declara: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Êxodo capítulo 18, versículos 10 e 11. Em seguida, oferece sacrifícios a Deus, e juntos, líderes de Israel participam de um banquete de gratidão. Essa cena é um lembrete do propósito de Israel, ser luz para as nações, mostrando que o Deus de Abraão é o verdadeiro Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 a 8. Mas Jetro não veio apenas para ouvir. Ele também tinha algo para dizer, algo que mudaria para sempre a forma como Israel seria governado. No dia seguinte, Jetro observa atentamente o que acontece. Moisés se senta como juiz, e o povo se reúne em longas filas, esperando a vez de apresentar suas causas. Homens, mulheres, jovens e anciãos aguardam por horas. Moisés resolve desde pequenas desavenças até grandes conflitos. O dia passa, e o líder continua sem descanso. Então Jetro se aproxima e pergunta: O que você está fazendo? Porque julga sozinho, desde o amanhecer até o pôr do sol. Moisés explica que o povo vem a ele para consultar a Deus, e ele lhes mostra os estatutos e as leis. Mas Jetro responde com firmeza: O que você está fazendo não é bom. Você vai se desgastar, e o povo também. Êxodo capítulo 18, versículos 17 e 18. Aqui está a chave. Até o maior dos líderes precisa aprender a dividir responsabilidades. Jetro então apresenta um plano simples e poderoso. Moisés deveria continuar sendo o mediador principal, diante de Deus, e o responsável por ensinar a lei. Mas, para o trabalho diário, ele deveria escolher homens capazes, tementes a Deus, confiáveis, e que odiassem o ganho desonesto. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Esses homens seriam líderes sobre grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, cuidando das questões menores, enquanto Moisés trataria apenas dos casos mais graves. Esse conselho não era apenas administrativo, era espiritual. Deus sempre desejou líderes que compartilhem a carga e multipliquem o cuidado. Mais tarde, o apóstolo Paulo reforçaria esse princípio ao instruir Timóteo: O que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículo 2. O mais impressionante é a reação de Moisés. Ele poderia ter dito: Eu sou o líder escolhido por Deus, não preciso de conselhos. Mas não, ele ouve, pondera e coloca o plano em prática. Moisés escolhe líderes, estabelece funções, e cria um sistema que traria justiça mais rápida, e reduziria o desgaste físico e emocional de todos. Esse momento se torna um marco na organização de Israel. E aqui aprendemos uma lição poderosa: humildade para ouvir conselhos pode mudar o destino de um povo. Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz: Ouve o conselho, e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitas vezes, Deus envia a resposta que precisamos através de pessoas que talvez não estejam na nossa posição, ou no nosso nível de autoridade, mas que carregam sabedoria. Então, o que essa história significa para nós hoje? Ela nos ensina que grandes vitórias espirituais não nos isentam de ajustes práticos. Ensina que compartilhar a carga não é sinal de fraqueza, mas de inteligência.
e revela que, assim como Moisés, devemos estar dispostos a aprender, mesmo quando já temos experiência. Deus deseja líderes e seguidores que sejam ensináveis, cooperativos e comprometidos com a justiça. Talvez você esteja sobrecarregado porque tenta carregar sozinho algo que Deus quer que você divida. Talvez Ele já tenha colocado pessoas ao seu lado, prontas para ajudar, mas você ainda não percebeu. Que tal hoje abrir o coração, ouvir conselhos e agir com sabedoria? Como diz Provérbios capítulo 11, versículo 14, na multidão de conselheiros há segurança.